Gente, vamos ter hoje o prazer, enorme prazer, de falar com Vinícius Alves, com Vinícius Jucá. Acho que é uma experiência, assim, excelente para a gente. Vinícius está no Nordeste dos Estados Unidos. Está em Nova York, uma das cidades mais populosas das Américas, não é? Tão populosa quanto São Paulo, quanto Cidade do México. E a gente vai ter a oportunidade de escutar o que é ser um profissional, o que é ter uma formação como Vinícius, mestre pela Universidade de Georgetown. O que significa isso? O que significa trabalhar em Nova York? Vinícius, essa é a nossa primeira parte da apresentação. Diz para a gente aí como foi, como é que você chegou aos Estados Unidos. Boa noite, Roberta. Como é que você chegou aos Estados Unidos? O que é trabalhar e estudar nos Estados Unidos, em outro idioma? Muito obrigado. Muito obrigado, Vinícius. Você com a palavra. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra especial, porque até contar para o pessoal um pouco, né? Eu tenho uma admiração especial pelo professor Hélio, que eu conheço desde muito pequenininho. O meu pai também é juiz federal em Pernambuco, amigo do professor Hélio, e quando eu era pequeno eu ia jogar, o professor Hélio organizava o futebol na Justiça Federal, eu era perna de pau, eu ia lá jogar, o pessoal me tolerava lá, mas foi uma época muito gostosa, tenho ótimas lembranças daquela época. O professor Hélio sempre foi muito generoso, sempre admirei o professor Hélio como profissional e como pessoa, e agora poder estar aqui no evento junto com o professor Hélio, que o professor Hélio organiza, para mim é uma honra indescritível. Então, primeiro, muito obrigado. Eu fiz faculdade, eu morei um tempo, meu pai ele fez faculdade em São Paulo, mudou para Recife quando foi ser juiz, e eu morei um tempo em Recife, depois voltei para São Paulo e fui fazer faculdade em São Paulo. Fiz faculdade na PUC, em São Paulo, me formei em 2002, e desde do começo da faculdade eu comecei a trabalhar com direito tributário, trabalhei comecei em empresa, mas logo depois eu comecei a trabalhar num escritório chamado Pinheiro Neto. Aí eu fiquei lá 12 anos, e o Pinheiro Neto tinha um sistema em que eles financiavam os estudos fora, para quem queria ir. Então eles financiavam uma parte, a gente tinha que pagar a outra parte, mas eles também incentivavam que a gente fizesse um ano, e o meu escritório hoje faz a mesma coisa com os associados, a maioria dos escritórios grandes de São Paulo faz isso, incentivava que as pessoas ficassem um ano estudando nos Estados Unidos, depois um ano trabalhando no escritório nos Estados Unidos, e hoje, quando isso acontece com os nossos associados, a gente tem alguns escritórios aqui nos Estados Unidos que a gente tem relação comercial, e aí a gente pede para eles abrigarem esses estudantes por um ano aqui nos Estados Unidos, porque complementa a formação, né? Então, a pessoa estuda inglês, estuda a matéria, faz o mestrado, e depois trabalha, aplica aquilo lá que aprendeu no mestrado no trabalho. Mas, assim, contando desse jeito, parece que tudo é super fácil, né? E não é tão fácil. Então, e aí quem escuta às vezes pensa, puxa, o Vinícius sempre soube inglês, ou óbvio, eu tive o privilégio, meu pai está aqui, eu queria agradecer ao meu pai que prestigiou meus estudos sempre me apoiou, o Francisco Alves, e óbvio, eu tive esse privilégio, mas quando eu saí da faculdade, basicamente eu não sabia nada de inglês. Plantei em terra fértil, né? Mas quando eu saí da faculdade, eu basicamente não sabia nada de inglês. Eu lembro até hoje, quando eu me formei, eu já estava formado, e aí o escritório que eu trabalhava atendia muito empresas americanas e estrangeiras em geral. E aí tinha uma empresa que chegou da Irlanda para investir no Brasil, e tinha lá o sujeito que veio da Irlanda, mas ele já falava português. Então eu, que não falava nada de inglês, falava com o sujeito em português. E um dado dia, eu estava falando com o cara em português, estava numa reunião, aí entrou o sócio que conhecia ele, que trouxe ele para o Brasil, e o sócio começou a falar inglês. E inglês, português,
Eu sei que eu me senti mal pra caramba, o sócio, ao invés de continuar a reunião em português, continuou a reunião em inglês, e aí eu não sabia, não entendi nada. Depois ele mandou eu escrever uma carta, eu escrevi tudo errado a carta, foi uma tragédia. Mas depois daquela experiência eu falei, olha, eu vou aprender inglês agora. E aí me esforcei. Inglês normalmente é um processo que demora sempre 5 anos, né? Eu costumo, assim, me falaram isso na época, e é verdade. E aí, você ficar 5 anos sem parar estudando, aí eu fui fazer cursos fora para aprender inglês e tudo mais. Todo o dinheiro que eu ganhava, eu guardava para ir fazer inglês fora, e adiantou. E aí eu fiz o mestrado, trabalhei fora, e quando eu voltei, o escritório que eu estou agora me chamou para ser sócio da área tributária deles. E aí eu mudei de escritório, eu estou já há 8 anos no Tozini, que também tem programas semelhantes a esses. E acho que essa que é o segredo, né? Acho que meter as caras e tentar fazer sempre, e botar o objetivo. E eu sempre tive esse objetivo desde o começo, mesmo quando eu não sabia muito inglês, eu sempre falava, não, eu vou querer fazer o mestrado que eles chamam LLM no exterior, eu vou querer trabalhar no exterior. E quando você faz o mestrado aqui nos Estados Unidos, você tem a possibilidade de tirar o equivalente ao OAB dos Estados Unidos de Nova York, que é o New York Bar, que você faz um curso, né? Tem um curso, como tem o curso da OAB no Brasil, tem um curso aqui para fazer o New York Bar, e aí eu fiz e passei também, mas eu não exerço, apesar de eu poder exercer direito americano aqui nos Estados Unidos, eu não exerço, eu faço direito brasileiro. E eu só vou fazer uma correção, professor Hélio, que eu menti para o senhor, eu falei que eu ia estar falando de Nova York, mas eu esqueci que essa semana aqui é aniversário da minha sogra, ela mora na Flórida. Então eu vim para a Flórida, estou na Flórida hoje, por isso vocês estão vendo o mar aí no reflexo, mas eu estou nos Estados Unidos. Mas o fato é o seguinte, mar muito bonito aí da Flórida. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais, Vinícius, o que é fazer um mestrado, no caso, Georgetown, o que significa fazer um mestrado nos Estados Unidos, quais são as dicas que você daria para o pessoal que está no mestrado, que está no doutorado, mas também o pessoal que está na graduação. Eu vivi um tempo fora do Brasil, não acho fácil, mas como você colocou muito bem, pode parecer uma coisa simples, mas não é. É uma coisa um pouquinho complicada. Tem desde o carro que a gente tem que alugar ou comprar, o local que a gente vai ter que alugar, onde a gente vai morar, tem a calefação, é frio demais, ou é quente demais, né? Eu queria que tu falasse sobre essa questão estrutural, que eu acho que é tão importante quanto o fato de você também fazer um mestrado aí. Então, fala sobre essas duas vertentes. O que significa mudar para os Estados Unidos, uma família nos Estados Unidos, porque nem sempre a família... Você pode tentar se adaptar, mas a família não se adapta. Ô, Hélio, se você permite, também o método de ensino lá, no mestrado de lá, né? Isso é que eu achei muito interessante. Perfeito. Legal, vou falar. Eu lembro quando eu estava, gente, na graduação, e às vezes eu olhava o sócio do escritório, ou o desembargador, eu sempre olhava e dizia, não, mas nunca que dá para chegar lá, né? É um negócio tão difícil, que parece inatingível mesmo, né? A gente se sente muito fraco. Eu me sentia, pelo menos na graduação, muito impotente. E aí, uma vez, um amigo meu me falou, eu comentei eu dividi esse pensamento com um amigo meu, e ele falou, olha, o desembargador que está lá, o juiz que está lá, o advogado que está lá, eles já sentaram nesse banco aqui. Nesse mesmo banco que você já está sentando agora de faculdade, eles já sentaram. Então, se eles chegaram lá, é porque você consegue também, entendeu? Então, e principalmente quando eu estava olhando esse negócio de fazer o curso fora, e eu fui numa situação bem melhor, né? Que o dólar estava 2,5. Hoje em dia o dólar está 5, quase 5,5. Mas mesmo com o dólar 2,5, assim, eu não tinha o dinheiro, jamais, assim, nem de longe que precisava. Mas conforme você vai trabalhando para aquilo acontecer, vão se abrindo umas portas que você não conseguia prever antes. Então, quando você está na faculdade, você não sabe o que tem. Então, se você não começa a explorar aquela avenida,
você tem umas portas que você não sabe que tem. Então, por exemplo, quando eu comecei a aplicar para as faculdades nos Estados Unidos, chama aplicar, a tradução do verbo em inglês, application, aí eu comecei a ver, puxa, a faculdade tal dá bolsa. Por exemplo, a faculdade da Flórida, ela dá o mesmo tratamento de residente da Flórida para quem é do Brasil. Então, no mínimo, você vai pagar 1/4 do que qualquer estudante americano vai pagar num LLM. Entendeu? Vai ter o mesmo LLM. E mesmo se você não puder pagar esse 1/4, avisa para eles, que aí pode ser que eles te deem uma bolsa. Entendeu? Por exemplo, eu tenho um amigo meu que trabalhava no governo da Dilma, ele era da Casa Civil, e é um cara que sempre se interessou muito por política pública. E as universidades americanas, principalmente Harvard, se interessam muito por política pública. E aí ele aplicou para Harvard e falou, você quer saber, meu, eu queria ir lá para Harvard, eu vou aplicar. E aí ele aplicou para Harvard, aí Harvard, só que ele falou, olha, eu sou funcionário público, eu não tenho dinheiro, eu ganho R$6.000, eu não tenho dinheiro para pagar. Aí Harvard devolveu para ele e falou, você está aceito, a gente não vai cobrar nada de você da anualidade e a gente vai te dar $25.000 para você passar o ano. Então, assim, são coisas que, por exemplo, se ele não me contasse, eu jamais saberia, entendeu? E quando você começa a estudar as possibilidades, é assim, gente, se vocês procurarem no site do Dr. Zini Freire, tem lá meu e-mail, fica à vontade depois aqui da aula, às vezes a palestra aqui não dura tanto, você fica com vergonha de perguntar, quiser me mandar um e-mail, quiser marcar uma conversa comigo, eu estou totalmente à disposição, eu sempre converso com um monte de gente que quer fazer curso fora, é claro que não é fácil, mas se você se esforçar, se você quiser muito, é possível. Sobre o aspecto estrutural, o que eu vejo, assim, eu não sei quem já foi para os Estados Unidos, eu vejo muita gente que reclama, porque o americano é frio, né? Assim, eu não sei, eu não conheço muito bem a cultura da Europa, eu considero que hoje eu conheço um pouco da cultura dos Estados Unidos. Parece isso porque quando você chega aqui, eles parecem com você. Então, você não está indo para um país, por exemplo, muçulmano, que está todo mundo coberto, se veste diferente. Não, aqui todo mundo se veste igual, todo mundo gosta das mesmas músicas, todo mundo vai em restaurante que é parecido, mas é uma cultura diferente. E se você não entender que é uma cultura profundamente diferente, você vai achar que eles são ou frios, ou mal educados, ou... Então, a partir do momento que você aprende a cultura e aprende a falar do jeito deles, não tem problema você ter sotaque, mas contanto que você consiga se comportar do jeito que é aceitável para eles, que eles se comportam entre eles, assim, você vai ser super feliz aqui. Então, eu sou muito agradecido, a minha mulher é americana, eu moro num lugar muito gostoso, as pessoas... Eu faço parte da comunidade, as pessoas me receberam, eu tenho um grupo de amigos, a gente viaja, são todos americanos. Então, assim, mas por quê? Porque eu entendi a cultura. O Paulo de Barros sempre cita um filósofo que eu esqueci o nome agora, me fugiu, mas ele fala, os meus limites são os limites da minha linguagem. E não é só a linguagem verbal, não é só saber falar inglês, não é o suficiente. A linguagem tem muitas outras coisas, né? O comportamento quase, né? Então, a partir do momento que você consegue absorver, ver como que eles se comportam na cultura deles, eu acho que você consegue conviver muito bem. Óbvio, tem racismo? Tem. Assim como no Brasil tem também, entendeu? Então, assim, é um país, mas eu gosto muito aqui dos Estados Unidos. E nas aulas, assim, o começo é muito difícil, assim. Então, eu estudei bastante. Eu tirei uma nota boa no teste de entrada, que é o TOEFL. Você tem que tirar um teste que chama TOEFL. Na época que eu fiz, a numeração sempre muda, mas na época que eu fiz, você precisava pelo menos 105 no TOEFL, de 120. E eu tirei lá os 105 que precisava, me esforcei que nem louco. Quando eu cheguei na aula, eu lembro que eu fui fazer um curso de verão primeiro para me adaptar antes do negócio, antes do mestrado em si. Eu cheguei na aula, o professor começou a falar, eu entendi, assim, cada palavra individual que ele falava, mas não conseguia juntar. Como é que, eu tô perdido, eu não vou entender nada desse curso aqui, tô gastando uma nota aqui, não vou entender nada. E aí, aos poucos, e
assim, quando você está nesse processo, foi comigo, às vezes quem tem mais facilidade de língua, às vezes não sofre tanto. Assim, eu ia bem, mas aí tinha dia que eu, assim, parecia que eu batia numa parede. E aí eu não entendia nada naquele dia, era horroroso, eu demorava assim, você pegava uma página do código, então eu tinha que ler, sei lá, 100 páginas do código. Eu demorava 2 horas para ler uma página. Eu falei, como que eu vou ler a 100 se eu não consigo ler uma? E aí, mas comigo funcionava assim, esse dia que eu batia na parede, que dava dor de cabeça, não sei o que lá, é porque o meu cérebro estava mudando. No dia seguinte eu era 10 vezes melhor. É um negócio assim, impressionante. Mas funcionou muito para mim. Hoje, assim, hoje eu me sinto, tanto faz eu falar inglês ou português, acho que a estrutura da faculdade é muito boa e o sistema de ensino que meu pai comentou é um sistema de ensino muito diferente, assim. Eu fiz PUC em São Paulo, eu tenho amigos que fizeram as outras faculdades de São Paulo também. Eu notava assim, por exemplo, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu falei, putz, tem um monte de curso que pode fazer, eu vou fazer todos. Aí o meu orientador, eu ganhei uma bolsa da faculdade, e aí por conta da bolsa, eu participava, eu tinha umas reuniões especiais com o orientador. E aí o orientador me chamou e falou, Vinícius, você não vai pegar todas as matérias. Você vai pegar só essas 4 aqui, ó. Essa e aquela. Imposto de renda dos Estados Unidos. Me deu 3, 4 matérias lá para pegar. Eu falei, mas por que eu posso pegar tudo? Ele falou, porque tem muita leitura. Assim, você, com essas 4 matérias, você vai precisar estudar 15 horas por dia. Dito e feito. Assim, era impossível você fazer mais 4 matérias com o nível de inglês que eu tinha e etc. E a exigência nas classes é muito grande, assim. Então, você chega, são classes pequenas, assim. Então, eu tive uma classe com 50 pessoas, mas que era muito organizada. Então, o cara, ele dividia em grupos. E aí, toda aula, alguém era perguntado, algum grupo. E ele falava, grupo tal se prepara para a próxima aula, porque vai ser perguntado, e tinha uma surpresa. Então, você tinha que ir preparado, assim, não tinha jeito. E nas classes, no normal, que era ter classes de 15 pessoas, assim, é discussão o tempo inteiro. O professor explica o ponto, ele fala, mas o que você viu do caso, você leu o caso tal? Ali. E o que o caso tal, o juiz tal falou? Falou isso, falou aquilo. Então, assim, é muito discutido, é o que eles chamam de método socrático, né? Então, o professor pergunta muito, você participa. E se não estudar, assim, passa vergonha mesmo. Assim, nem tinha, assim, não acontecia. Assim. Vinícius, é aquele detalhe que usa muito o tratado internacional, né? Quando eu fui fazer os Estados Unidos tem muitos tratados, né? E quando eu fui fazer o curso, né, de direito internacional, que eles chamam, aí o professor falou, olha, não tem um direito internacional tributário. Direito internacional tributário, direito tributário é o direito tributário dos Estados Unidos. A gente tem alguns tratados que a gente às vezes aceita na nossa legislação, mas você tem que entender as regras de tributação dos Estados Unidos. E aí a gente realmente estudava, eles são negociadores exímios de tratados, assim, tem pessoal que é destinado só a negociar tratado. Tem muitos tratados e é uma coisa muito interessante, assim, é muito profissional. A faculdade, assim, eu achei muito impressionante. Assim, eu aprendi demais, eu achei muito melhor que a minha faculdade no Brasil, a qualidade do ensino e o que eu tirei pelo meu esforço. Mas uma coisa que aí é uma mensagem, acho que legal para todo mundo que está aí, e eu falo nas minhas aulas, eu dou aula na GV também, esse professor que eu cheguei no primeiro dia lá e ele começou a falar e eu não entendia nada, ele terminou esse curso de 1 mês com a gente, e aí no final do curso de 1 mês ele falou, olha, quando você... E ele fez uma curva assim, ele falou, quando você está aprendendo, não tem nada mais gratificante do que você sair lá debaixo da curva de aprendizado, onde você não sabe nada, e quando você olha lá para a curva de onde você tem que chegar, você fala, putz, é impossível chegar lá. Não tem nada mais gratificante do que você chegar lá e você olhar para trás e falar, putz, eu não acredito que eu estava lá embaixo e consegui chegar aqui em cima na curva de aprendizado. Então, realmente, eu senti isso durante todo o curso, assim, porque eu fui bem, eu tirei boas notas, lá na minha faculdade você pode graduar com
eles chamam de honors, que é distinction e a lista do diretor, e eu me formei com essas distinções. Assim, eu lembro da alegria no dia que eu recebi o diploma com tudo lá. Eu falei, putz, é um sonho realizado mesmo. Então, assim, eu aproveitei cada momento. Aí depois eu fui fazer o bar, foi muito legal. O bar, que é a OAB, você tem que estudar assim também, a mesma coisa. Assim. Eu entrava na biblioteca 8 da manhã, saía com os caras fechando 10 da noite. E muito detalhe. E aí, só que como eu já tinha feito o mestrado, eu já tinha um vocabulário bom. Aí, o meu vocabulário dobrou com o bar, entendeu? Porque eu tinha que decorar muita coisa. Então, foi muito legal. E o bar foi engraçado porque eu fiz o LLM só em tributário e o bar cai em todas as matérias, menos tributário. Então, cai divórcio, ação de dano, criminal e tudo mais, menos tributário. Então, eu tive que estudar tudo mesmo. Então, foi muito legal. Vinícius, me diz o seguinte, diante de tanto estudo, né, tanto aprendizado de linguagem, de idioma, de hábitos, mas também de direito, você poderia citar uns 5 ou 6 autores, um número aleatório, você pode citar um pouco mais ou um pouco menos, em direito tributário dos Estados Unidos, que você nos oriente, olha, vale a pena, esse vale a pena a gente estudar. Além, é claro, da composição, os precedentes da Suprema Corte, das decisões das cortes estaduais e federais. Queria que você nos inteirasse um pouco sobre a doutrina que existe, os 5 ou 6, ou esse número aleatório, e também como é que funcionam as cortes estaduais e a Corte Federal, além da Suprema Corte dos Estados Unidos. Eu tenho um livro que eu fiz, eu não sabia que essa pergunta ia vir, eu teria me preparado, mas eu tinha um professor que chamava Gustafsson, que inclusive depois morreu, ele já era velhinho já, e ele morreu, ele era advogado e professor de Georgetown, um cara assim de uma didática, assim, e o livro dele chama Gustafsson e Perrin, Direito Tributário Internacional Americano. Super didático, mas muito bom mesmo, assim. E aí eu preparei uns slides aqui para mostrar um pouquinho. Só vou tirar meu terno, se vocês não se incomodam, está meio quente aqui. Mas eu preparei um pouquinho sobre uns conceitos principais aqui, se der tempo. Mas, assim, esses conceitos estão muito bem lá no livro dele, do Gustafsson. Eu tive um outro... Eu vou mandar para o senhor, professor, uma lista com 3 livros, que são livros essenciais, assim. Mas, basicamente, o que acontece nos Estados Unidos é o seguinte: quando você vai fazer o curso do LLM, é imposto de renda. Não tem choro nem vela. Assim, porque o ICMS, o ISS, não tem nada disso. Assim, tem imposto de renda. Nem o sales tax, que eu vou mostrar aqui, eu preparei o slide também para mostrar o que é principal, né, na arrecadação americana, nem o sales tax, que é um sales tax importante, o pessoal dá bola, entendeu? Assim, eu nem tinha matéria de sales tax. E eu lembro que teve um professor, porque o sales tax aqui, isso também está no slide, mas eu vou adiantar. Quando você vai numa loja aqui nos Estados Unidos, então você vê lá o preço, $10. Aí, por exemplo, você chega em São Paulo, você compra uma coisa que é R$10, você chega no caixa, vai custar R$10. Você tem uma nota de R$10 lá, você dá R$10 e leva para casa. Nos Estados Unidos é diferente. Se é $10, você vai chegar no caixa, vai custar $11, porque tem um imposto estadual, o sales tax. E aí, esse professor de Georgetown, ele era um professor júnior lá, ele estava começando, e aí ele estava fazendo um artigo sobre hidden taxes, impostos escondidos, para dizer que o sales tax era um hidden tax. E eu vindo do Brasil, e por conta dessa bolsa que eu ganhei, eu participava das reuniões dos professores, que era uma coisa interessantíssima. Então, aqui nos Estados Unidos não tem esse negócio assim, óbvio que os anos que você está na faculdade são importantes e tudo mais. Mas, por exemplo, eu noto que no Brasil tem muito assim, o professor prestou o concurso, ele virou professor titular da faculdade, acabou. Nunca mais ninguém tira ele de lá, ele é o chefe da faculdade, acabou.
Aqui nos Estados Unidos, não. O velhinho, o cara tem que fazer um paper. Todo semestre ou todo ano, eu não sei qual que é a frequência, ele tem que fazer um artigo científico. E não é fazer o artigo e publicar na revista. Ele tem que fazer o artigo e tem que botar para revisão dos pares dele. Então, e aí eu era chamado, por conta da bolsa, eu era chamado nessas reuniões para revisar os artigos. Eu recebia os artigos antes, eu lia, e obviamente que eu ficava quietinho na maioria dos artigos, né? Tanto que uma vez, logo na minha primeira reunião, eu fiquei chocado que veio um professor de Harvard para Georgetown, professor de Direito Tributário de Harvard para Georgetown, para discutir o artigo dele. E ele é velhinho, velhinho. Aí os caras pegaram e começou ali, aí você ganha um sanduíche, você fica comendo, esperando o cara. Aí o cara faz uma apresentação de 10 minutos, é super objetivo, 10 minutos. Então, meu artigo é sobre isso, sobre aquilo outro. E aí os professores de Georgetown começam a levantar e falam, professor, excelente o artigo, mas olha, é que tá uma porcaria, o senhor não pesquisou, não sei onde o senhor viu isso. Humilhando o velhinho. Então, aí você fica assim, meu... Então, eles têm esse negócio, eles são muito diretos, entendeu? E o velhinho, ele não contestava, não. Ele pegava, aí ele anotava, e falou, não, pois não. Pô, obrigado pelo ponto. Eu vou pesquisar isso. Desculpa. E aí depois ele altera e submete de novo. Mas aí esse sujeito, esse outro professor mais novo, foi fazer esse artigo sobre hidden taxes, e aí quando ele apresentou lá, eu que conheço bastante de ICMS, trabalho bastante com ICMS, mas falei, olha, professor, assim, eu não sei se esse é o hidden tax, porque eu vou te contar o que acontece no Brasil. No Brasil, eu compro uma coisa lá, eu não tenho ideia quanto tem de imposto. Posteriormente, quando eu voltei, foi aprovada uma lei que mandava o comerciante, dizer ali quanto tem imposto e tudo mais em cada produto. Mas antes não tinha. Aí eu falei, eu acho que esse imposto no Brasil é muito mais hidden, muito mais escondido do que esse imposto aqui nos Estados Unidos, que pelo menos nos Estados Unidos você sabe exatamente quanto é. Você vai lá pagar, você fala, filho da mãe, custava $10, os caras estão me cobrando 11, então eu estou pagando 1 de imposto. Entendeu? Então, mas aí o artigo do cara sofreu tanta crítica que aí ele nem publicou, coitado. A ideia não era tão boa e se você não conseguir aprovação suficiente, nenhuma revista publica seu artigo. Então, assim, o professor ele fica sempre desafiado, entendeu? Inclusive perante os pares. Então, é um sistema assim, totalmente diferente, muito interessante. Então, Vinícius, você trouxe aí alguns slides, não é isso? Eu trouxe. É o momento. Apresenta para a gente, tá bom, Vinícius? Tá bom. Super obrigado. Peraí, deixa eu só ver se eu vou conseguir aqui compartilhar. É que eu não uso esse... Se você não conseguir apresentar para a gente, você pode falar, mesmo que não apareça para nós, tá bom? Porque você usa o quê? O Zoom. Aí nos Estados Unidos é o Zoom, né? Eu uso Microsoft Teams. O Teams, que é o da Justiça Federal, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Tá. Mas se não aparecer para a gente, aparecer para você, não tem problema nenhum não, Vinícius. Tá bom, não, mas eu vou conseguir aqui. Peraí, me dá só um segundinho que eu já... É uma flechinha para cima aqui, não é? Tem aqui, naquele mesmo local que eu gravei. Se tiver dificuldade, Vinícius, não tem problema nenhum. Você abre no seu computador e vai conversando com a gente. Tá bom. Deixa eu... Eu vou sair aqui, peraí. Pô, mas eu fiz tão bonitinho. Mas eu te mando, professor. Tranquilo. E aí o senhor... Deixa eu ver se é esse daqui. Calendário, lembrete... Pode ser. Está sendo muito rica a nossa conversa, não é, Alves? Célia. Muito bom. Muito bom, muito bom. Eu vou... Puxa, é que estava tão... O senhor consegue compartilhar aí, professor? Olha, Juliano, se você... Não sei se o Juliano está conosco, né? Deixa eu ver se o Juliano está. Tá aí, será o Juliano? O Juliano acabou de sair, salvo engano. Então, eu te mando. Não tem problema, não. Juliano Alves, ele está aqui, não?
Tá aí, eu não vejo todo mundo, gente. Bem, mas está fixo. Ele está fixo, então deve ter Não, saído, né? Está só a foto dele. Eu não vejo, viu, gente? Juliano Alves da Silva. Não, é Juliano, J-U. Juliano. Ah, isso é com Mas não tem G. problema, Juliano. não tem problema, não. Tá bom. Você faz a apresentação conversando para a gente. Tá depois bom. manda para... Tá bom. Então eu vou comentando aqui. Tá. Vocês estão me vendo ainda, né? Bem. Tá bom. O que acontece, né? Nos Estados Unidos, então, uma visão geral sobre essa comparação, né, entre o sistema... Obviamente, eu não vou comentar aqui royalties de petróleo nos Estados Unidos, que eu, obviamente, não conheço, eu não sou especialista. Faz 10 anos que eu me formei em Georgetown, então tem muita coisa que eu não lembro. Mas o que eu estudei em Georgetown foi imposto de renda. E eu não trabalho muito com imposto de renda. Meu trabalho hoje é essencialmente direito brasileiro. Eu atendo empresas americanas fazendo negócio no Brasil. Então, eu trabalho muito com ICMS, com impostos indiretos, então também não trabalho muito com imposto de renda. Mas eu tenho algumas noções, eu vou dividir aqui com vocês o que eu sei. Então, olhando para o Brasil, e aqui eu estou no slide que compara o Brasil com os Estados Unidos. Então, no Brasil, a gente tem os impostos, a Constituição Federal delimita as competências tributárias para tributos, e você tem a União lá com uma infinidade de coisas, imposto de renda, CSL, PIS/COFINS, contribuições sociais sobre folha, CIDs, imposto de importação e exportação, IPI, IOF, ITR. Os Estados Unidos tem nada disso. Nos Estados Unidos, a União tem imposto de renda. E o imposto de renda, inclusive, foi questionado na Suprema Corte dos Estados Unidos. Porque quando... E aí tem um movimento muito grande aqui nos Estados Unidos, dos republicanos, da extrema-direita, que acha que não tem que ter imposto nenhum. E foi esse pessoal que, quando se libertou da Inglaterra porque a Inglaterra extorquia os Estados Unidos com imposto. Os americanos com imposto. E isso culminou com a festa do chá, né, que eles chamam de Tea Party, que foi uma revolução em Washington, em que os comerciantes falaram: você quer saber, você vai cobrar um monte de imposto da gente sobre o chá, eu vou jogar o chá no mar, você não vai receber nada. E a briga sempre foi essa, né? E depois o Supremo Tribunal dos Estados Unidos julgou o imposto de renda constitucional, e depois disso o imposto de renda começou a ser cobrado, né, pela União. E assim, as pessoas são muito ativas aqui, então tem um conceito muito grande de que não pode haver tributação sem representação. Então, se eu não posso votar, eu não vou pagar imposto. Essa é a ideia das pessoas, né? Claro que isso hoje não se aplica de forma totalmente ampla, porque, por exemplo, eu pago imposto nos Estados Unidos e eu não voto, porque eu ainda não tenho a cidadania americana, tenho o que o pessoal chama de green card. Eu vou só interromper um pouquinho, Vinícius. Pode falar. É bem rápido. É porque o Juliano, ele me disse que está aqui presente, né, Juliano? Eu não estou vendo, porque, na verdade, eu não vejo muito de vocês. Tá bom, deixa eu mandar para ele. Qual que é o e-mail, Juliano? Juliano, tu estás aqui, não estás? Estou, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estou, inclusive, viajando a trabalho, viu, professor? Minha conexão, por acaso, não ficar das melhores, eu não estou no Recife, não. Eu estou fora. Então, o meu e-mail é o Juliano. Peraí, deixa eu te mandar. Peraí, Juliano. Arroba. JLG. .adv.br. Obrigado, Juliano. Eu estou te mandando um e-mail agora aqui. Estou mandando sem falar nada, tá? Tá, não, não tem problema, não. Se você puder compartilhar aí, eu te agradeço. E aí, nos Estados Unidos, então, mandei. E aí, nos Estados Unidos, então, você tem o imposto de renda da União, a União cobra imposto de renda. Só um intervalozinho, Vinícius, enquanto o Juliano está aprontando os teus slides. Tá. Eu quero comunicar para o pessoal aqui que a gente tem o Cristóvão Alves. Um auditor um auditor aposentado da Receita Federal e deu início à informatização
do imposto de renda no Brasil. Então, a gente tem, o nosso grupo de pesquisa, um canal que é dedicado exclusivamente ao imposto de renda no mundo. Inclusive, a origem, rapaz, do imposto de renda, que foi, quando Juliano está se aprontando, basicamente Napoleão, que invadiu a Europa inteira, conquistou a Europa inteira e disse: agora é você, Inglaterra, vou invadir você, Inglaterra. E aí os liberais, que não queriam de jeito nenhum imposto de renda, longe de imposto de renda, foram exatamente eles que, diante da iminência da invasão de Napoleão à Inglaterra, que criaram o imposto de renda no mundo. Não é? Então, que ainda não chegou, né, Juliano? Então, veja bem, que coisa interessante isso que você está falando, né, Vinícius? Quer dizer, de repente, você tem grupos de pessoas que são tão contrários aos impostos, e no caso do mundo, na Inglaterra, foram eles, por uma questão de invasão de Napoleão, que eles criaram um mundo com imposto de renda. Então, acho que vai ser muito interessante. Enquanto você está passando também para Juliano, eu perguntaria, Vinícius, também é o seguinte: você fez 4 disciplinas no mestrado, não foi? Eu fiz 8 disciplinas. 4 num semestre e 4 no outro. Quais foram? Você pode falar um pouquinho enquanto Juliano está para receber? Deixa eu tentar lembrar. As que eu mais lembro, então, eu lembro de 2 muito legais, de 3 muito legais. Eu fiz uma disciplina de... a primeira disciplina que eu fiz foi com um professor muito legal, que também já faleceu, que é o professor Cohen, que ele deu o básico do imposto de renda dos Estados Unidos, para estrangeiros. Só um cara super paciente, um cara muito legal. Ô, Juliano, eu estou te mandando no outro e-mail que você indicou aqui. Espera aí. Só uma correção aqui que é Hotmail, né? Pronto. Vinícius, eu acho que o pessoal tem muita curiosidade de saber exatamente a estrutura do imposto de renda aí, como é. Porque aqui é federal, aí é estadual e federal. Pois é. Como é que eles combinam para não ter excesso de um lado e de outro? Isso. Se o Juliano conseguir até passar os slides aqui, eu coloquei as alíquotas aqui, vocês vão ficar impressionados com as alíquotas. Mas aí o que acontece? Eu fiz essa matéria de... Impressionados de baixas, né, Vinícius? Impressionados pelo fato de serem mais baixas, não é isso? E agora o professor Hélio congelou. Congelei. A minha internet também não está legal. Ele está querendo saber as alíquotas, Vinícius. Eu acho que foi você que congelou, Vinícius. Todos nós congelamos. Então, o que é interessante, gente, enquanto o Juliano está, não sei se está recebendo. Já recebi, estou só esperando ele retornar aqui para... Recebeu, né? Então, gente, eu vou aproveitar esse... Passar um recado para ele. Aproveitar esse intervalozinho para dizer o seguinte, porque o Brasil, quando se fala que o Brasil voltou, então não vou dizer mais nada, palavra com Vinícius. Voltei. Não, o imposto de renda aqui, professor, ele é super alto. Congelou de novo. Não sei se a minha linha... Oi. Estão me escutando? Não, é ele lá. Sou eu. Estão me escutando agora? Eu estou escutando bem. Tá bom. Estou pedindo ao mas eu ia dizer que... do direito internacional americano. Quando você puder, tá bom, Vinícius? Você escreve para a gente. Mas, desculpa, você com a palavra. Eu vou colocar aqui, peraí. Gustafsson. Bom, eu coloquei aqui. Mas o imposto é muito alto. Se o Juliano conseguir dividir aí a apresentação, eu fiz as alíquotas aqui. Está aparecendo agora. 37%. Então, e é para quem ganha 518 mil dólares ou mais por ano, que dá 2,5 milhões de reais. Vocês estão vendo aí a apresentação, né? Estamos. Conseguiu? Mas 37,5% só federal ou federal e estadual somados? Não, é só federal. Passa um pouquinho, o Juliano, tá ótimo, viu? Passa um pouquinho para mim, por favor. Passar para o próximo. Isso. Pode passar. Aí tem meu contato, se alguém quiser falar comigo, pode passar. Aí é o meu escritório. Pode passar. Então, eu vou passar muito rápido aqui pelos slides, aí eu vou responder todas essas questões. Isso. Então,
aqui, esse tá bom, o você primeiro. tem união visão geral. A gente tem a nossa união aqui com todos esses impostos, a união dos Estados Unidos do outro lado, vocês estão vendo só imposto de renda. Os estados, todos esses impostos aqui, os estados nos Estados Unidos, eles têm o imposto de renda e o imposto sobre venda, né, que é o sales tax. E os municípios, basicamente, eles vivem, pouquíssimos municípios cobram imposto de renda também, mas basicamente eles vivem de IPTU. O IPTU, por exemplo, onde eu moro, é caríssimo, é como se eu estivesse pagando uma escola particular cara. Por quê? Porque a minha cidade, ela que paga a escola do meu filho, que é uma escola pública. Então, os municípios, normalmente, eles vivem do imposto do IPTU, que é o Property Tax, que eles chamam. E, claro, você tem licença, por exemplo, não tem PVA aqui, mas, por exemplo, eu tenho que pagar a licença do meu carro a cada 2 anos, que não é um absurdo, assim, custa $100, entendeu? Então, não existe PVA. Quer passar para o próximo, por favor, Juliano? Aqui, eu coloquei as alíquotas do sales tax nos Estados Unidos. Então, você pega todos os estados aqui dos Estados Unidos e tem a média das alíquotas. Então, por exemplo, se você for ver, por exemplo, quanto que é o sales tax no Brasil? O sales tax no Brasil é 18% de ICMS mais 9,25% de PIS/COFINS, que dá mais ou menos 27,5% de imposto na veia, na venda. Nos Estados Unidos, o lugar mais alto que existe é 13,5%, mas é muito. Nova York é 9 ponto pouco por cento. Entendeu? Então, cada estado muda, mas a legislação é muito simples. Tudo que você vender tem sales tax. Entendeu? Então, por exemplo, eu comprei meu carro usado, eu falei, carro usado, né? Aí, na hora que eu fui pagar o carro, aí o cara falou, não, mas não é só esse dinheiro, não, tem mais 10%. Eu falei, você está louco, a gente negociou aqui o preço. Não, mas daqui é o sales tax, tem que pagar. Então, não tem choro nem vela. Então, você compra um carro de alguém, de uma pessoa qualquer, assim, particular, você vai passar o carro lá no Detran deles, que é o DMV, você tem que pagar o imposto de sales tax. Mas o limite para os estados estabelecerem as alíquotas tem uma norma geral dizendo o limite máximo é esse ou não? Cada um decide. Não, é competição, porque se você faz muito alto, aí as pessoas mudam do seu estado. Por exemplo, o Elon Musk, que é o dono da SpaceX, o dono da Tesla, ele mudou da Califórnia para o Texas. Vocês vão ver por quê. Porque o imposto no Texas é mais barato. Isso acontece aqui no Brasil, né? A Ambev saiu aqui de Pernambuco, foi para Paraíba porque o ICMS aqui era altíssimo, né? Isso. Quer ver? Vamos passar mais um? Por favor, Juliano. E aí aqui o Federal Income Tax nos Estados Unidos, né? Então você está vendo aqui a alíquota, isso aqui é pessoa física, tá, gente? 37% pode chegar. Aí, Juliano, você pode passar... Isso aqui é o Federal, é o da União. Aí, Juliano, você puder passar para o próximo, por gentileza? Eu dei o exemplo aqui do imposto de Nova York. A alíquota máxima em Nova York é 10%. Do imposto de renda. Imposto de renda. Então, você tem o 30, quem ganha muito bem, tem o 37 e tem mais esse daqui. Então, dá 40... é uma loucura. 7,9. E se a pessoa mora na cidade de Nova York... tem mais 3,8. Nossa Senhora. Então o liberalismo aí não funciona. 50%, dependendo do estado. Ô, Juliano, se você puder passar mais um pouco, por favor. Porque a política do liberalismo é quanto menos imposto, é melhor, né? O liberal sustenta desse ponto de vista. Então o sistema liberal aí, econômico liberal, não funciona. Mais ou menos. Porque se você for olhar o mapa da eleição dos Estados Unidos, você vai ver que aqui na esquerda do mapa, que é a Califórnia, eles sempre votam democrata. E se você olhar do lado direito, no Nordeste, eles também sempre votam democrata. Por quê? Porque o democrata ele é mais intervencionista na economia. Ele dá mais serviço. Foram os democratas que, por exemplo, antigamente aqui nos Estados Unidos, se você fosse atropelado por uma ambulância e fosse levado para o hospital... se fosse atropelado por um carro, alguém chamasse uma ambulância, te levasse para o hospital,
chegava uma conta. Mas não foi culpa sua, você não tem nada a ver, o cara que te atropelou correu, vem uma conta para você do hospital. E às vezes você vai à falência porque você não podia pagar o hospital. E eles criaram o Medicaid e tudo mais, que deu uma reduzida nisso. Os Estados Unidos é um dos países desenvolvidos onde mais pessoas morrem por doenças bobas, por assim dizer, seriam mortes evitáveis. Entendeu? Porque a saúde é cara. A saúde é cara, as pessoas não têm plano de saúde. Então, se você olhar o mapa da eleição dos Estados Unidos, os democratas, eles ganham ali onde está vermelho aqui, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. São os democratas exatamente que cobram muito imposto. E os republicanos ganham, por exemplo, no Texas. Texas é totalmente republicano. Olha quanto é o imposto de renda estadual no Texas. 0. É o TX aqui embaixo, cinza. A letra está muito pequena, eu não estou vendo não, mas tudo bem. É o TX, é 0 no Texas. A Flórida, assim, para aposentado é super pouquinho também. Então, por isso que os aposentados mudam para a Flórida, onde eu estou agora. Então, assim, tem vários... Washington, lá em cima, o estado de Washington, na esquerda, lá em cima, cinza também. Todos esses cinzas são os estados onde a tributação é 0 de imposto de renda estadual. Exatamente por isso. Então, a alíquota federal para empresas, 21%, enquanto no Brasil é 34%. E esses estados aqui têm 0 de imposto. O imposto mas no Brasil só chega a 34% quando o faturamento é muito alto, né? A média é 25%, né? A empresa? 15% já é 25%. Mais ou menos, né? Porque não, realmente, é 15%, mas as empresas grandes todas pagam 34%. Quando tem aquele superfaturamento. O meu escritório a gente considera que a alíquota é 34%. Nossa. Entendeu? Mas uma coisa interessante dos Estados Unidos é o seguinte: tem uma discussão muito grande sobre a tributação de dividendos no Brasil. E nos Estados Unidos, então aí você pega aí quem defende que não tem que tributar os dividendos. Aí fala, não, os Estados Unidos tributam dividendo. Mais ou menos. Porque, por exemplo, o que é o dividendo tributável nos Estados Unidos? Por exemplo, eu compro ações da GE. Eu recebo dividendo da GE, porque as pessoas aqui, aposentadoria, normalmente as pessoas investem em ações para aposentadoria. Então eu recebo dividendo da GE, eu não controlo a GE, eu não estou lá, eu não interfiro em nada, eu não trabalho na GE. Eu recebo dividendo da GE, realmente o dividendo é tributado, normalmente a alíquota é 15%. Só que os profissionais, por exemplo, profissionais liberais, ou você abre uma firma sua aqui para fazer limpeza, fazer o que você quiser aqui, e tem muito empresário aqui nos Estados Unidos, né? Então, as pessoas, assim, o empreendedorismo é muito grande mesmo. Então, todo mundo abre empresa, fecha empresa, abre empresa, fecha empresa. Eu mesmo abri uma empresinha agora, e o pessoal abre empresa, fecha empresa. E aí, você tem uma opção quando você abre a empresa eles têm um regime especial que não existe no Brasil, que chama partnership. E na partnership, então, por exemplo, vou dar um exemplo de um escritório de advocacia aqui dos Estados Unidos. Todos são tributados assim aqui nos Estados Unidos. O escritório de advocacia ganhou 100. Ele tem 2 sócios. Então, é 50-50 para cada sócio. No escritório, se eles optam por fazer com que o escritório seja tributado com o partnership, que eles chamam de flow-through, que a renda passa direto para os sócios, existe tributação, não é tributado na partnership, os 50 vão para eles, então 50 para cada sócio, e é tributado na pessoa física do sócio. Então não tem dupla tributação. Por quê? Porque não é tributado na partnership, é tributado só na pessoa física do sócio. Claro, naquela alíquota lá que pode chegar a 37%. Mas aqui também é assim, o escritório de advocacia hoje, a maioria, está recebendo os honorários pelo escritório porque não vai pagar imposto de renda sobre os dividendos. E se ele receber como pessoa física, ele paga 27,5%. Exato. Mas aí, por exemplo, vou dar o exemplo do meu escritório. O Simples Nacional também, não é, Vinícius? Mas eu vou dar o exemplo do meu escritório. A gente é lucro real, né? A gente é tributado pelo lucro real. Eu tô dando esse exemplo só para mostrar como comparar. para comparar e para mostrar como é a diferença de tributação, entendeu? Não que eu esteja defendendo um ponto ou outro. Mas, por exemplo, eu vou dar o exemplo do meu escritório. O meu escritório a gente é tributado a 34%, porque a gente
é do lucro real, e a gente fatura muito mais do que aqueles limites lá da alíquota de 15%. Então, a gente está bem dentro da alíquota do adicional de 10%. E a gente paga 9,25% de PIS/COFINS. Então, a gente tem os 34% mais 9,25%. A gente tem 43% de imposto aí, tributo, né, sobre as nossas receitas. Um sobre lucro, o outro sobre receita, que é muito mais alto. Então, tem mais 43%, né, porque é sobre receita o outro, o PIS/COFINS. Nos Estados Unidos, então eu estou pagando mais que 43%. Nos Estados Unidos, um profissional liberal que tem um escritório gigantesco, recebe $2 milhões, o cara recebe por ano, ele paga 37%. Entendeu? Ele paga como pessoa física. Ele paga na pessoa física só. E não paga esses 21% que está aqui no slide da pessoa jurídica. E se ele resolvesse pagar pela pessoa jurídica? Honestamente... Teria o problema dos dividendos dele. Honestamente, eu não sei como é que funciona, porque não, assim, normalmente não é assim, entendeu? Mas se ele optasse por fazer a dupla tributação, ele teria 21 na pessoa jurídica, mais 15 na pessoa física, teria 36. É quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa, entendeu? Então, assim, não tem muito esses regimes, o simples e etc. Então, é um sistema mais objetivo. Mas as regras são super complicadas. Assim. Eu faço o meu imposto de renda pessoal, mas, nossa, um negócio assim que você... Eu passo 3 dias para fazer o imposto de renda. Mas, Juliana, você pode passar também... é isso que eu queria chegar. O que eu queria falar também do meu imposto de renda, eu vou falar um pouquinho do que acontece com uma coisa super interessante. Aquela dedução, né? Do crédito do que você recebe no Brasil. Então, aqui nos Estados Unidos, os Estados Unidos tem uma vocação das empresas americanas irem para fora, né? Em razão disso, desde 1960, existem regras estabelecendo como seriam tributadas as empresas americanas que iriam para fora. Isso daqui, gente, é um semestre para você aprender o básico, tá? Então eu vou só assim, dar uma pincelada super geral aqui do que é o tema. Por favor, não pensem que eu sou raso, tá? Se fosse para eu dar o semestre aqui, eu não teria capacidade, eu teria que estudar mais uns 3 anos para poder... eu só estou dando uma visão geral do que são as regras. Mas, então, desde 1960, existem regras nos Estados Unidos estabelecendo como que as empresas americanas que vão fazer negócio fora vão ser tributadas com relação àquela renda que elas oferem lá fora. É o sistema que eles chamam da CFC, Controlled Foreign Corporations. Tá? Então, essas empresas, então, vamos imaginar uma multinacional qualquer que vocês queiram imaginar na cabeça de vocês, americana, que vai fazer negócio no Brasil. Se essa multinacional americana ela estiver produzindo e vendendo coisas ou prestando serviços no Brasil e a renda dela vem dessa atividade, eu vou ser pleonástico aqui, ativa, que ela realiza no Brasil, então, industrialização, comercialização, prestação de serviços, que é o que eles chamam de US Trade or Business, que é fazer trade or business no Brasil, e eles decidirem, essa empresa americana, por acaso, decidir deixar o dinheiro no Brasil e não distribuir para a empresa americana, esse dinheiro nunca vai ser tributado nos Estados Unidos. Por quê? Porque eles falam, a gente quer conquistar o mundo. Eu quero que a minha empresa vá lá para a Tailândia e seja competitiva com as empresas da Tailândia. Se eu cobrar imposto dela, se ela tiver que pagar o imposto da Tailândia e tiver que pagar o imposto aqui dos Estados Unidos, ela não vai ser competitiva na Tailândia. Então eu quero que eu não vou tributar. Se ela estiver fazendo
trade or business, se ela estiver vendendo ou comprando coisas ou produzindo lá na Tailândia, eu não vou cobrar imposto. Pode deixar o lucro parado lá na Tailândia que eu não vou cobrar. Ele só cobra, e aí em 1962 eles editaram essa legislação, ele só cobra o tipo de renda que eles chamam de Subpart F. Chama Subpart F porque é o capítulo do Código Tributário, do Código de Imposto de Renda dos Estados Unidos. E aí ele tributa imediatamente essa renda, que eles chamam renda passiva. Então, por exemplo, a empresa americana ganhou juros lá na Tailândia. Aí esses juros vão ser tributados aqui nos Estados Unidos. A empresa americana ganhou dividendos lá na Tailândia. Tinha ações e ganhou dividendos lá na Tailândia. Ganhou aluguel lá na Tailândia. Com algumas exceções. Vendeu uma propriedade, o ganho de capital é tributado nos Estados Unidos. Mas, fora isso, se for a atividade principal dela, ela não é tributada nos Estados Unidos. O que difere muito das regras de CFC, CFC, empresas controladas do Brasil. Porque no Brasil, se eu tenho uma empresa controlada, imediatamente a tributação é no Brasil. A Receita Federal quer aquele dinheiro imediatamente. Então, na cabeça dos Estados Unidos, isso prejudica a empresa fora, a competitividade da empresa fora, porque ela não consegue competir. Então, eu posso falar, por exemplo, da Ambev, porque eu não advogo para a Ambev. Mas a Ambev era uma empresa brasileira, sempre foi brasileira, que depois deixou de ser brasileira, porque se expandiu no mundo, e a legislação, eu não sei se foi por isso, mas a legislação do Brasil ela não é muito adaptada a empresas que querem se expandir no exterior. Né? Então, a Ambev hoje, ela é o grupo está localizado na Bélgica. Se eu não me engano, até onde eu sabia era na Bélgica, mas eu honestamente não tenho detalhes do que eles olham em termos de tributos, como que eles se planejam e tudo mais. Vinícius, vai voltando à tributação aí. Digamos que a empresa americana está no Brasil, ela produz aqui no Brasil e ela paga imposto de renda aqui no Brasil. Paga. Na hora que ela vai remeter o dinheiro aí, aquela parcela que ela já pagou o tributo aqui, ela pode deduzir na apuração do imposto de renda aí? Pode, né? Porque o contrário acontece. É mais do que deduzir. Porque deduzir... Então, se eu tenho uma dedução... Aqui, isso eu estou repetindo o que um professor me falou. Se eu tenho uma dedução... então, vamos imaginar que eu tenho uma dedução... Eu paguei 100 de imposto no Brasil, eu tenho uma dedução nos Estados Unidos. Essa dedução, ela diminui 100 de renda aqui nos Estados Unidos... E ela vale 34, no caso do imposto de renda americano aqui, que é 21%, ela vale R$21. Por quê? Porque foi uma dedução. 21%, Aqui não. Aqui eles dão o crédito do imposto. Então, é 100%. Então, se eu paguei R$100 de imposto de renda... E a mesma coisa no Brasil. O Brasil dá o crédito também do imposto. Se eu paguei R$100 de imposto no Brasil... Eu faço a minha apuração inteira nos Estados Unidos e eu deduzo R$100 de imposto. 100%, entendi. Eu tiro o imposto mesmo, é o final da linha, entendeu? E eu uso isso, porque como eu sou sócio do Tozini no Brasil, o Tozini paga esses impostos que eu comentei com você. PIS/COFINS não dá crédito aqui nos Estados Unidos, mas a IPJ e CSL dão crédito aqui nos Estados Unidos. Eu uso o crédito do imposto de renda e da CSL que o Tozini pagam para diminuir o meu imposto aqui nos Estados Unidos. Tem uns limites, você não aproveita os R$100 do crédito. Entendeu? Se eu paguei 100 de imposto no Brasil, eu não vou conseguir aproveitar os 100 nos Estados Unidos, mas dá um bom desconto, assim, você aproveita bastante. E eles exigem que a legislação daqui dê o mesmo tratamento para os nacionais deles que estão aqui, porque a nossa lei tem um dispositivo desse sentido, não é isso? A nossa lei aqui diz que só dá esse tratamento aqui se lá no país de origem também der o mesmo tratamento para os brasileiros. Verdade. Eu acho que não tem esse dispositivo. Não. Eu acho que é automático. É automático. Se for, eles têm um requerimento que seja imposto de renda. E aí, em algum momento, olha que interessante,
fizeram uma consulta formal aqui na Receita Federal dos Estados Unidos, que se chama Private Ruling. Fizeram uma consulta formal aqui para a Receita Federal dos Estados Unidos, que é Internal Revenue Office, e eles responderam falando que a CSL configura imposto de renda para efeito do Foreign Tax Credit, que eles chamam, que é o crédito sobre tributo estrangeiro. Então, imposto de renda e CSL dão direito ao crédito nos Estados Unidos. Entendi. Eu acho que tem mais um slide aí, será? Deixa eu ver. Não. Não, Juliano, pode ficar aí. E agora, recentemente, eles criaram... Não, se você puder voltar Juliano, desculpa. E agora, então, quando eu estudei aqui nos Estados Unidos, só tinha essa subparte F, que falava para tributar a renda passiva. Só que, nesses últimos anos, desenvolveu-se muito o problema das empresas de tecnologia estarem se localizando em países com pouca tributação, né, Irlanda e etc. E aí, os Estados Unidos, e eu lembro quando eu estudei aqui nos Estados Unidos, eu quase fui fazer uma matéria, mas eu terminei não fazendo, que era muita coisa, e a matéria era muito difícil, que era a tributação dos intangíveis. Então, direito de propriedade intelectual, direito de marca, direito sobre um software, etc. Todos esses direitos sobre intangíveis, eles tinham umas regras especiais super difíceis. E aqui aí, também é assim, né? E aí essas empresas de tecnologia conseguiam colocar esses lucros vindo desses intangíveis em países de baixa tributação. E aí, uma hora o fisco americano se cansou disso, falou, você quer saber? Tudo que é intangível também vai ser tributado imediatamente aqui nos Estados Unidos. E aí eles criaram essa regra aqui, essa última que está aqui no slide, chama GILTI, que são rendas de propriedade intelectual, que agora também são tributadas automaticamente nos Estados Unidos. Então, o que ficou fora foi só realmente... Então, por exemplo, uma empresa, uma multinacional americana, vai fazer negócios no Brasil, só não é tributado imediatamente nos Estados Unidos aquilo lá que é relativo à industrialização, comercialização, que é essa primeira linha aqui, que está US Trade or Business. Todo o resto é tributado imediatamente nos Estados Unidos. Muito parecido com o Brasil. O Brasil, tudo. Então, se eu tenho uma subsidiária de uma empresa brasileira na Alemanha, todo o lucro dessa empresa na Alemanha é tributado imediatamente no Brasil. Nos Estados Unidos é quase isso, exceto o imposto sobre a atividade, a renda sobre a atividade mesmo da minha indústria lá na Alemanha, que não vai ser tributado nos Estados Unidos, mas no Brasil seria tributado. Então, essa é uma diferença básica e gritante da legislação do Brasil e dos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos pensam em falar, olha, eu quero que minhas empresas vão conquistar o mundo. E o Brasil não. O Brasil se comporta como alguém que recebe investimentos. Então, Vinícius, agradecendo a você, né? Agradecendo ao Alves com a participação assim tão importante. Prazer. 43 pessoas, não é, Alves? Quer dizer, mostra um interesse que todos tivemos. Mas nós divulgamos bastante, né? Com certeza, Alves, com certeza. Prazer imenso tê-lo. Você foi bastante elogiado, né, Vinícius? O Francisco Alves deu uma aula brilhante, né, Roberta? Agora o Vinícius. E eu vou pedir, sem querer ser chato, né, Emanuele. Olha aí, olha os elogios, Vinícius. Muito obrigado, gente. Coisa muito gentil boa, da né? parte de vocês. Que coisa boa. Lucas, Andrei, Jane Cleide, tudo gostando, Vinícius. Mas, enfim, como eu falei, nós temos aqui algum Matias, né? Algum pessoal do mestrado, do Sulimani, do doutorado, mas temos uma presença muito forte da graduação. Célia, do mestrado, né? Núbia, do mestrado. Núbia vai falar sobre o orçamento da Seguridade Social na próxima sexta-feira, com a participação da pró-reitora de pós-graduação, viu, Núbia? Eu a convidei, ela deve participar conosco na tua apresentação. É sobre o quê? Previdência Social? Orçamento da Seguridade Social. Núbia, presidente da APREV, Associação dos Advogados Previdenciários, que, sabe, Vinícius, a APREV fez uma aliança com a REJUF, Alves, Associação Regional dos Juízes Federais, né?
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, e já estamos no segundo LLM de Direito Previdenciário. Então, o Núbia vai falar exatamente sobre mestranda, tenho o prazer de tê-la como me orientanda, né? E vai falar exatamente sobre um assunto que é essencial, né? Essencial. Essencial, sem dúvida nenhuma. Agora, professor Hélio, eu vou pedir licença. Eu ia sugerir para o pessoal, eu comentei com o senhor, a gente entrou como amicus curiae pela Associação Brasileira da Indústria na ADC 49, que é um tema super interessante, que está super em voga, e o julgamento vai começar agora dia 3. Então, se também o pessoal quiser se interessar e olhar essa ADC 49, é um tema muito legal. Sobre ICMS, né? Sobre ICMS, exatamente. E a minha petição de amicus curiae está lá, ali é a minha visão, acho que tem vários amicus curiae já lá também. Então, quem quiser olhar e quiser voltar aqui para conversar sobre isso também, eu teria o maior prazer de falar sobre isso. E a gente tem, Vinícius, como tu sabe, são um grupozinho de WhatsApp, onde eu acredito que eu compartilhei o trabalho de vocês, e dentro desse tema eu também compartilhei um outro trabalho, porque é um assunto muito importante. Então, a gente também tenta, em grupos de WhatsApp, né? Legal. WhatsApp, a gente tenta fazer esse compartilhamento. Mas eu queria, nesses minutos, Ramberg, olha aí, mais uma vez, você sendo elogiado, Vinícius, coisa boa. Obrigado, então, gente. só para lembrar o pessoal, na próxima sexta-feira, Núbia, com orçamento da Seguridade Social, e na próxima segunda-feira, o ex-ministro das Finanças de Portugal, Vinícius. Legal. Né? Que legal, né? Que legal, ele vai estar conosco. Ele é sempre na segunda-feira, às 19 horas, é isso? Segundas e sextas, às 19 horas. Às segundas e sextas. E quem quiser assistir no mestrado, terças-feiras, a partir das 9 horas. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem o Núbia na próxima sexta-feira, orçamento da Seguridade Social. Na próxima segunda-feira, o ex-ministro das Finanças de Portugal vai falar sobre... Cara, um assunto importantíssimo, vai falar sobre a bazuca da União Europeia, 700 bilhões de euros que o Banco Central de Bruxelas está colocando na economia da Europa. Já chegaram alguns milhões para Portugal e para a Espanha. Esse dinheiro deve ser colocado em 3 setores básicos, Vinícius. Basicamente, construção civil, o que eles chamam de descarbonização, que seria a nossa indústria verde, e setor de informática. Tá bem? E, além disso, ele também vai falar sobre os fundos que nós não utilizamos, Alves. Uma crise como essa, mas o Brasil, ele estava me falando, como foi ministro das Finanças, não utiliza um fundo que existe Brasil, Europa, África. Então, esse dinheiro existe e a gente não utiliza. Vou pedir para o professor, como o Núbia está nos dando... Núbia vai levantar a mão, vou passar a palavra, Núbia. Mas como o Vinícius nos deu uma aula, né? E eu vou passar a palavra para a Núbia, sim. Mas eu vou pedir também para que Vinícius fale um pouquinho. E, gente, às vezes eu não aceito pessoas de fora só pelo seguinte, porque nós tivemos três lives, tá, Vinícius? Que foi invadida por hacker, foi uma confusão tão grande. Com o Manuel Herardi, com o doutor Aldo Rebelo, com o representante do consultor legislativo da Câmara dos Deputados na questão das ONGs no Brasil. Então, às vezes eu não aceito por causa disso. Mas eu queria... e eu vou passar a palavra para a Núbia, que você falasse um pouquinho, para quem não estava aqui, sobre o que é aquela parte inicial. O que é estudar nos Estados Unidos, o que é trabalhar nos Estados Unidos. Eu insisto muito nisso, Vinícius. Eu queria que você falasse com o pessoal, que eu tive uma experiência na Europa. Não foi uma experiência fácil. Eu acho que, às vezes, a pessoa chega e diz, olha, foi maravilha, foi tudo tranquilo. Não. É difícil, tem a questão da adaptação à universidade. A financeira. Sem dúvida. Mas note, Alves, a adaptação à universidade, porque é um novo direito que se apresenta para a gente. De repente, a gente estuda no Brasil um direito. Quando a gente chega fora do Brasil, o direito é completamente diferente. As leis têm outros nomes. Muda tudo. É mesmo. Aqui já é difícil, imagina lá fora. É um exercício de humildade, né? Porque normalmente quando a gente vai estudar fora, você já estudou um pouco no Brasil, você entende, você acha que você entende bastante coisa e tudo mais. E aí, quando você chega lá, você é zero. É um menino, né? Você tem que aprender tudo de novo. E
mas é um pouco daquilo que esse meu professor me falou. Não tem nada mais prazeroso do que estar lá embaixo na curva de aprendizado e depois conseguir superar, né? Conseguir subir. E, assim, é muito difícil. O começo é muito difícil. Eu lembro quando eu cheguei, a minha memória de quando eu cheguei, assim, a primeira vez que eu vim estudar aqui, que eu vim estudar inglês em 2005 nos Estados Unidos. Eu lembro, assim, que é meio embaçada a memória, que, assim, tantas coisas difíceis aconteceram, entendeu? Assim, é o que eu disse, é uma população, é um pessoal, e todos os países, você vai para Portugal, é assim, você vai para os Estados Unidos, é assim, é outra cultura. Não é uma coisa quando o americano ou quando o português vem para o Brasil e acha diferente, reclama às vezes, mas é outra cultura, entendeu? Então, não é nem bom nem ruim, mas é muito difícil mesmo. Mas, assim, acho que o que vem dessa experiência é muita versatilidade, né? Então, acho que eu me sinto hoje muito mais adaptável do que eu era antes. Então, e mesmo, por exemplo, eu cheguei no meu bairro agora, então, isso, óbvio, por exemplo, eu viajo com meus amigos lá que eu fiz, lá no bairro, eu escuto muito mais do que eu falo, porque realmente você tem que entender ali como é que a banda toca, né? Mas quando você chegou para estudar, você sentiu algum preconceito dos americanos com relação a você latino e tal? Não, assim, não, o que eu notei, assim, pelo contrário, em Georgetown, eu sou muito impressionado, assim, de falar, puta, meu, porque, por exemplo, o americano tradicional fala só inglês, ele não fala duas línguas, então, putz, meu, quando ele vê um cara que está numa boa faculdade e tudo mais, é estrangeiro, está falando inglês razoável, ele olha e fala, meu, esse cara aí deve ser bom, meu, porque eu não consigo. Ele pensa, então, assim, eles respeitam muito, assim, e quando eu vim com a bolsa, também, assim, para conseguir uma bolsa na faculdade estrangeira, você tem que ser um bom aluno, entendeu? Então, tudo isso confabulava a favor de eu ter... Agora, o Hélio pode explicar isso. Em Portugal, o pessoal reclama muito de que eles tratam assim como se fosse uma pessoa de segunda categoria, né, o brasileiro, na universidade. Gente, mas não esqueci da Núbia. Não esqueci da Núbia. Talvez você pergunte. Dê a palavra para a Núbia, né? Eu só vou perguntar, Núbia, e vou passar a palavra, o seguinte, dentro do que Alves colocou. A minha impressão, eu pretendo trazer, se o pessoal quiser, Vinícius, Alves, Núbia, enfim, Célia, eu pretendo trazer também alguns juristas espanhóis para conversar conosco. Tá bem? A minha impressão é a seguinte, é que às vezes nós entramos na universidade europeia e o europeu pensa, ora, o nível educacional do Brasil é bem mais baixo do que o nosso nível educacional. Então, se for depender para entrar na universidade, no mestrado ou no doutorado, de notas, eles dizem, peraí, o critério é outro, porque, por exemplo, na Europa o critério é de 0 a 20, tá bom? Então, se você imaginar que um 16 na França equivale a um 8 no Brasil, você está completamente enganado, porque ninguém tira 20. Né? Então, eles dizem, essa concorrência é meio desleal. Então, se a gente ingressa numa pós-graduação pela nota, o brasileiro, ele é muito mais liberal na confecção das notas. Nós não somos. Isso cria já um certo ambiente difícil. Isso só se aprofunda, não sei se isso ocorre nos Estados Unidos, isso só se aprofunda no momento em que eles chegam e dizem, olha, direito da União Europeia. Por mais que nós, brasileiros, estudemos o direito da União Europeia, vou trazer aqui, como eu disse, um professor da Universidade de Paris, professor da Universidade, vou trazer pessoas, se quiserem, né? Da China, do Japão, não é? Então, o que eles pensam? Olha, você não conhece o direito da União Europeia. Você não conhece nem mandarim, você não conhece chinês. Então, como é que você está vindo aqui em nossa terra, tomando a nossa vaga, se você não tem esse preparo intelectual? Posso estar errado, quer dizer, essa é uma impressão. Foi o que você sentiu. Eu não sei se isso nos Estados Unidos se opera assim ou é bem diferente.
Não, eu vou... tem uma coisa, tem um fato interessante dos Estados Unidos que eu esqueci de falar, mas eu vou deixar a Núbia falar primeiro. Fala, Núbia. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Inicialmente, eu quero agradecer, Vinícius, né, pela excelente aí partilha do saber hoje, né, aqui conosco. Eu que agradeço. Um prazer enorme também hoje aqui estar encontrando o doutor Francisco, né, Francisco Alves, meu primeiro professor, doutor Francisco e eles são dois grandes expoentes aqui em Pernambuco de direito tributário. E doutor Francisco foi o meu professor na graduação e agora eu tenho a honra de estar aqui com o doutor Hélio, agora aqui me orientando na PUS. Era basicamente... Não, mas foi uma coisa interessante, doutor Hélio, doutor Francisco falou ali, e eu achei interessante porque me recordou uma coisa, né? Quando ele disse o seguinte, que a gente tinha a possibilidade, na questão do imposto de renda, quando você fez aí referência a como isso funciona nos Estados Unidos, eu comecei a fazer esse link para a minha prática aqui. Eu sou advogada, tenho a minha própria empresa, né? E sou optante do Simples. Ali tem os tributos que a gente paga, mas além daqueles tributos ali feitos de forma conglomerada, né? A gente ainda paga por fora o imposto de renda da empresa, contribuição previdenciária também, que vem apartado. Mas o interessante, doutor Francisco, é que, assim, não obstante eu pague aí o imposto de renda da empresa, pelo meu prolabore, eu sou obrigada a pagar, retirando ou não retirando, todo mês aquele prolabore que eu declaro no meu imposto de renda, né? Então, quer queira, quer não, no meu imposto de renda, como pessoa física, sempre eu carrego aquele prolabore e, assim, no final das contas, acaba acarretando bastante o bolso do contribuinte brasileiro, né? É verdade, é verdade. Realmente, ótimo ponto. Agora, professor Hélio, com relação às notas que o senhor estava falando, nos Estados Unidos isso é muito interessante, porque não foi a minha experiência na faculdade, então... Mas, Vinícius, tem o problema do individualismo aí, né? O professor, no primeiro dia, né, ele falou aquilo que você... Fala aí para eles. Eu contei para meu pai isso. Esse professor, que eu também não entendia nada do que ele falava, ele chegou lá, falou, gente, todo mundo aí, fala uma principal característica dos Estados Unidos, do americano. Aí todo mundo, criatividade, inventividade, empreendedorismo, e ele anotando lá, não, ninguém acertou. Ele falou individualismo. Essa é a principal característica do americano. É bom, é ruim? É a cultura. Isso eu aprendi, porque são egoístas. Não tem nada de egoísta. Eles são individualistas, eles acreditam no mérito próprio. E toda razão. Acho que cada um de um jeito. E aí, é isso que eu aprendi bastante nesse tempo morando fora, olhar a cultura do outro e falar, não, realmente, são assim. Então, por exemplo, eu não posso querer me arvorar lá na casa do fulano o fim de semana inteiro, que o fulano não vai gostar aqui, entendeu? Eu não posso chegar lá na casa do fulano sem ligar antes, que o fulano não vai gostar. Se você fica com o filho dele, ele quer depois que você fique com o dele também. Ele troca. Não é nada. Assim, você cuidou do meu filho, eu vou cuidar do seu. Tudo certinho, entendeu? Para ninguém reclamar. Mas uma coisa interessante é esse negócio da nota, porque aí quando eu cheguei, o pessoal falou, você chegou aqui, para você arrumar um emprego quando terminar o curso, só vai ter emprego para quem tirar 10% das melhores notas. Depois, se você tiver abaixo dos 10%, não adianta nem ir atrás, você não vai conseguir. E eu não tive isso na PUC. Na PUC, eu entrei no Pinheiro Neto, depois eu fui ser sócio do Tozini, nunca ninguém olhou uma nota minha, entendeu? E aqui nos Estados Unidos, não. Assim, você só entra com as notas. O currículo é importante, né? Com nota. Assim. A primeira coisa que o cara pergunta é qual foi o seu, que eles chamam de GPA, que é a sua média da faculdade, ponto. Se o seu GPA... E assim, o GPA máximo é 4, 3,5 é ruim. Entendeu? Então, você tem que ter 3,65 para cima. Porque a concorrência é muito grande, né? É muito grande. E aí,
eu cheguei lá na classe, eu entendi, né? Falei, eu não vou ficar... E eu já sabia que você não podia ficar pedindo coisa para os outros, porque eu fazia classe com os americanos, e eu na minha. Aí tinha um cara de Israel que ele teve um problema, ele teve que mudar. O cara é uma gente boa, inclusive hoje ele é diretor da Microsoft aqui nos Estados Unidos. Diretor de tributário da Microsoft. E aí ele chegou para o americano assim, super na boa, assim, falou, ô, fulano, sabe que você não ia me dar as suas anotações das 2 últimas aulas, por favor? O cara falou, não, mas anotação, caderno, você não pode me dar o caderno? Não vou dar o caderno, não, o caderno é meu. E assim, tá certo, cara, entendeu? Assim, é assim que funciona. E aí as notas, o jeito que eles dão as notas, assim, não adianta você ir lá na prova e não tem prova de X, né? É tudo para escrever. E não adianta você ir na prova e fazer a prova assim, maravilhosa, fui super bem na prova, acertei tudo. Pode ser que você tire 7. Porque se alguém for muito melhor que você, eles dão a nota em curva, que eles chamam. E aí, então, só tem um 10, aí tem 2 9, tem 3 8, entendeu? É o método do Enem aqui agora, é assim, né? É assim o Aquela Enem? questão que todo mundo acerta não vale mais nada. É isso. Agora, aqui, menos gente acerta, vale mais ponto. É isso. E aí, uma coisa que me deixou muito feliz quando eu estava fazendo a LLM é que no segundo semestre, eles têm uma matéria que chama reorganizações. Que é, quando uma empresa vai incorporar outra, quando não sei o que lá e tudo mais. E essa matéria de reorganizações, eu fiz com... Eram os estrangeiros e o que eles chamam de JD, que é quem está fazendo a faculdade de Direito lá aqui nos Estados Unidos, em Georgetown, que é uma super faculdade de Direito. Então, assim, as pessoas são inteligentes, os caras são inteligentes mesmo, assim. E quando você vai fazer faculdade de Direito, porque aqui nos Estados Unidos você precisa fazer 4 anos primeiro, tipo faculdade normal, qualquer coisa, e depois você faz mais 3 anos de Direito. Então, Direito é uma pós-graduação. Então, normalmente, quem está fazendo ali Direito, o cara tem 27 anos, tem família já, entendeu? Tá no sacrifício lá também, entendeu? Tem filho pequeno. Então, tá todo mundo dando o melhor para conseguir ir bem. E eu tirei a nota mais alta da sala nessa matéria, que era com o americano, entendeu? Para mostrar que, assim, não interessa se o cara é americano, se não é. Esse cara de Israel, que o outro lá não deu as anotações para ele, nessa classe que o cara não deu as anotações para ele, ele tirou a maior nota da sala. Pegou e humilhou todo mundo lá, melhor que todo mundo. Assim, não interessa, assim, porque é conhecimento técnico. Se você se dedicar, você vai aprender, você vai ser melhor que o outro. É o mérito mesmo pessoal, né? Individual. Não interessa a língua, porque se você errar o inglês, o cara vai tirar a pão, não vai. O cara quer saber se você aprendeu a matéria, se você... E principalmente tributário nessas matérias, nessas provas, tinha muito assim, quanto que é o imposto aqui? Ponto. Ou você acerta o imposto ou você não acerta. Meu objetivo. Então, eu quero agradecer, Vinícius, demais a você. Eu que agradeço. Ao Francisco, a Núbia, a Célia, a Juliana, cada um de vocês que estão aqui, eu não vejo todos, a cada um de vocês. Eu vou parar agora a gravação e a gente vai continuar na sala conversando, mas já com a gravação encerrada. Eu vou ter que sair, que estão me chamando aqui em casa. Mas, Núbia, eu também. vou ver sexta-feira, viu? Que é um assunto que me interessa, né? O orçamento da Seguridade Social. Vinícius, até mais. Pelo convite, eu vou ter que sair também, porque eu tenho um jantar agora, que é aniversário da minha